Revelações que não foram dadas para satisfazer a curiosidade humana, mas para despertar consciências adormecidas. Santa Brígida da Suécia, conhecida por suas visões concedidas pelo próprio Cristo, testemunhou algo que poucos teriam coragem de narrar. Em uma dessas revelações, foi-lhe mostrado o destino eterno de uma alma responsável por milhares de mortes, alguém que, aos olhos do mundo, exerceu poder, influência e comando. O que ela viu não foi apenas um castigo, mas um aviso silencioso para todos nós. Permaneça até o fim. Esta história pode iluminar escolhas que ainda estão em suas mãos. Segundo os escritos atribuídos às revelações de Santa Brígida, a visão não começou com gritos nem com fogo imediato, mas com um silêncio pesado, mais opressor do que qualquer tormento visível. A alma que lhe foi mostrada não era apresentada com nome, título ou glória terrena. Tudo aquilo que o mundo um dia exaltou havia sido retirado. Restava apenas a verdade nua da consciência diante de Deus. Essa alma, explicou-lhe o anjo que a acompanhava, havia ocupado uma posição de autoridade que lhe permitiu decidir sobre a vida e a morte de milhares. Cada ordem dada, cada decisão tomada sem misericórdia, cada vida tratada como número, havia sido registrada, não em livros humanos, mas na própria alma. O mais assustador não era o peso das mortes em si, mas a ausência total de arrependimento verdadeiro enquanto ainda havia tempo. Santa Brígida viu que essa alma tentou justificar-se. Alegava ter obedecido ordens, seguido sistemas, cumprido deveres. Mas, no tribunal divino, tais desculpas caíam como pó. Foi-lhe mostrado que Deus não julga apenas atos externos, mas a intenção do coração. E aquele coração, endurecido pelo poder, havia se fechado à compaixão muito antes da morte chegar. A visão então se aprofundou. A alma era mantida distante da luz, não porque Deus se afastara, mas porque ela própria não suportava a luz da verdade. Cada raio de claridade revelava lembranças que ela tentara silenciar em vida, rostos, lágrimas, súplicas ignoradas. Era isso que a consumia por dentro. Não havia ódio vindo de Deus, apenas a justiça perfeita que permite à alma ver-se como realmente é. Santa Brígida compreendeu com tremor que o maior castigo não era externo. Era a consciência eternamente desperta, incapaz de fugir de si mesma. O anjo lhe disse algo que marcou profundamente seus escritos. Nenhuma posição humana é alta o suficiente para proteger uma alma da própria verdade. Essa revelação não foi dada para condenar governantes ou líderes apenas, mas para lembrar que todo ser humano exerce algum grau de autoridade sobre palavras, escolhas, exemplos, omissões. Aos olhos do céu, cada vida tocada por nós importa infinitamente mais do que qualquer sucesso terreno. À medida que a visão avançava, Santa Brígida começou a compreender que aquilo que lhe era mostrado não se limitava ao destino daquela alma em particular. Havia ali um aviso universal, cuidadosamente velado, dirigido a todos os tempos. O anjo explicou-lhe que o peso maior daquela condenação não vinha apenas das mortes causadas, mas do uso do poder sem temor de Deus. Foi-lhe revelado que toda autoridade, seja política, militar, familiar ou espiritual, é sempre emprestada. Nenhum ser humano é dono da vida de outro. Quando alguém passa a agir como se fosse Senhor absoluto, rompendo interiormente com Deus, inicia-se uma separação silenciosa, que muitas vezes só se torna visível após a morte.
Santa Brígida viu que aquela alma, ainda em vida, havia recebido inúmeras oportunidades de conversão, advertências interiores, inquietações da consciência, momentos de silêncio em que a graça tentou penetrar. No entanto, cada chamado foi abafado pela lógica do poder, pela pressa das decisões, pelo orgulho que se disfarçava de necessidade. Assim, pouco a pouco, o coração tornou-se impermeável. O que mais a impressionou foi perceber que Deus não retira sua misericórdia. É o ser humano que, ao rejeitá-la repetidamente, perde a capacidade de recebê-la. A alma que lhe fora mostrada não foi empurrada para longe de Deus. Ela mesma caminhou nessa direção passo a passo, ainda na terra. A revelação, então, se voltou para quem escutaria essa história. Santa Brígida compreendeu que o céu queria alcançar não apenas grandes líderes, mas também pessoas comuns, muitas vezes inconscientes do alcance de suas escolhas. Palavras ditas sem caridade, decisões tomadas por egoísmo, omissões diante do sofrimento alheio. Tudo isso, quando acumulado, molda o destino da alma. O anjo lhe afirmou algo que ecoa até hoje. Quem aprende a temer a Deus enquanto vive, não precisará temê-lo ao morrer. Essa frase atravessou os séculos como um chamado à vigilância interior. Não se trata de viver com medo, mas de viver com responsabilidade diante da eternidade. Santa Brígida encerrou essa parte da visão com profunda dor, mas também com esperança. Pois se a justiça divina é perfeita, a misericórdia está sempre disponível, enquanto há vida. É no hoje que o destino eterno começa a ser escrito. Se essa mensagem toca seu coração, permaneça atento. O desfecho desta revelação traz uma orientação que pode transformar o modo como você vive a partir de agora. Na etapa final da revelação, Santa Brígida foi conduzida a compreender o que o céu realmente esperava daqueles que ouviriam esse relato ao longo dos séculos. Não era curiosidade, nem temor vazio. Era conversão silenciosa, profunda e concreta. O anjo lhe mostrou que muitos se assustam com o destino de almas que causaram grande destruição, mas poucos se perguntam se, em menor escala, também não caminham pela mesma estrada interior. Foi-lhe revelado que o erro mais perigoso não é apenas cometer grandes crimes, mas normalizar o mal, justificar pequenas injustiças, fechar os olhos à própria consciência. Aquela alma responsável por milhares de mortes não caiu de uma vez. Antes do horror visível, houve anos de decisões interiores sem oração, sem exame de consciência, sem escuta de Deus. O inferno, disse o anjo, começa quando a alma deixa de se perguntar: isso agrada a Deus? Santa Brígida viu que o céu deseja despertar especialmente aqueles que vivem ocupados, convencidos de que suas escolhas não são tão graves. Foi-lhe mostrado que cada dia vivido sem humildade, sem arrependimento e sem caridade, vai endurecendo o coração, como pedra exposta ao sol. Quando a morte chega, não há tempo para aprender a amar, apenas para apresentar o que já foi construído. Mas a visão não terminou em desespero. Pelo contrário, Santa Brígida foi consolada ao ver quantas almas se salvaram por pequenos atos de fidelidade, uma oração feita com sinceridade, uma renúncia silenciosa, um pedido de perdão que custou o orgulho. Deus não exige grandeza humana, mas um coração que não se feche à graça. O anjo lhe disse algo decisivo. Quem se julga pequeno demais para a justiça, também costuma se julgar pequeno demais para a misericórdia.
E isso é um erro. Nenhuma alma é irrelevante diante de Deus. Nenhuma escolha é neutra diante da eternidade. A revelação terminou com um convite claro: viver como quem sabe que um dia verá a própria vida à luz da verdade. Não para viver com medo, mas com consciência desperta. O destino eterno não é decidido apenas por grandes atos, mas pela direção constante do coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Guarde esta mensagem, reflita em silêncio e permita que ela produza fruto. E se este conteúdo te ajuda a permanecer vigilante na fé, acompanhar este canal é uma forma simples de continuar caminhando com essas verdades que os santos nos deixaram. Porque ainda há tempo. E enquanto há tempo, a graça